Este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. E o intuito maior desse programa é mostrar a nossa cidade, o desenvolvimento de nossa cidade, nossos polos comerciais e tentar mostrar para a população e trazer os nossos convidados aqui para dizer para nós se somos mesmo um polo regional de compras. Os nossos convidados têm o intuito de nos cobrar a população, cobrar os empresários, as autoridades, para dizer para nós o que falta. Porque nós somos muito bairrista, a associação comercial tem aqui seus idealistas, e a gente acaba falando, não, porque está bem, porque mudamos de status, porque isso, mas as personalidades, as forças vivas da cidade, as pessoas que têm representatividade é que vão nos falar se estamos no caminho certo, se é verdade aquilo que divulgamos, toda aquela empolgação. E é por isso que nós estamos recebendo aqui duas pessoas queridíssimas da sociedade, são meus queridos, são amigos, o Joseli, que é presidente da BEA, e meu amigo, Dr. Maurício Barcelos, venerável da loja maçônica Fraternidade Paulista. Eles vão estar falando conosco um pouco, Joseli, sobre as instituições que ele representa, Maurício, falando um pouco dele e depois também da sua profissão. Aí no finalzinho nós vamos dar umas pitadas de informações, e eles vão dar no caminho, uma orientação de acordo com as suas representatividades, de acordo com a sua posição pessoal. O que é que falta em Barretos? Onde a opinião deles e nós juntos podemos contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade, crescimento da nossa cidade e região. Eu gostaria primeiro de dizer o seguinte, você precisa dar uma explanada para nós, quem é o Joseli? Porque nós sabemos, mas eu preciso que o telespectador saiba, Joseli, quem é, de onde vem e hoje o que o Joseli faz dentro do cenário do município de Barretos. Tá, muito obrigado pelo convite, Zé Carlos, meu companheiro Maurício. Joseli Nogueira Leles nasceu em Guaíra, mas já sou barretense de muitos anos. Aqui que eu constituí família, aqui nasceram minhas filhas e orgulho de ser um barretense. Os meus ancestrais eram barretenses, meu avô, meu bisavô foi o primeiro provedor da Santa Casa daqui de Barretos. História, tá vendo? É um pouco da história. Meu avô foi intendente daqui de Barretos, na época, eu acho que foi logo depois dos Barcelos, do Jerônimo Barcelos, Eli Jarbas de Souza Nogueira. Então, meu trajeto aqui em Barretos passa pela faculdade, vim fazer faculdade de engenharia aqui. E naquela época tinham 3 meninas só na minha classe. E com uma delas eu me casei, que foi a Maria Luísa. Maria Luísa muito trabalhadeira, muito honesta, teve uma repercussão muito grande. Acho que é a primeira doutora em matemática daqui de Barretos. Então, Joseli, além de passar pelo Sindicato Rural, Santa Casa, pela maçonaria e pela Associação dos Engenheiros na nossa ABEA. No próximo bloco nós vamos falar sobre essas instituições, que o que a gente precisa, ótimas informações, está vendo? A população precisa saber que nós temos personalidade, nós temos referências, sabe, no meio do povo. Porque, de repente, nós temos pessoas aqui que estão no meio do povo e a gente não sabe. E está aí uma bela de uma referência, mas nós vamos tratar dessas instituições no próximo bloco. Doutor Maurício, você tem aí espaço para poder fazer a abertura da sua fala. Quem é o Maurício? Família, de onde vem, o que você faz, para que a população saiba com quem que nós estamos falando logo no início do nosso programa. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar podendo aqui estar com vocês, poder esclarecer alguma coisa, ajudar, né? Tentar ver se a gente consegue ajudar alguma coisa, um pouquinho de conhecimento que a gente tem, cidadania. Meu nome é Maurício Barcelos de Oliveira, sou filho de Barretos, nascido, criado aqui, só saí para estudar fora, né? Minha mãe foi professora de matemática e olha que interessante coincidência. Joseli estava aqui falando da mulher dele, Maria Luísa, e Maria Luísa foi aluna da minha mãe, assim, brilhante aluna da minha mãe, que minha mãe adorava muito. E vice-versa. Adorava muito a Maria Luísa, na matemática da FEB.
E meu pai também trabalhou por muitos anos no antigo frigorífico Ângulo. Golfista, né, filho? Golfista. Tive o prazer de ser caddy dele, carregar sacolas do Oldemar. Né? Oldemar. Você não falou o nome da sua mãe, é bom porque é Maria Alves, professora Maria Alves, perfeito. Eu me formei em São José do Rio Preto, na FAMEP, hoje estadual de medicina. Fiz residência em cirurgia plástica lá mesmo, no hospital de base. Terminando a residência, vim para Barretos, onde fixei novamente residência e comecei a atuar na cirurgia plástica. Sou profissional liberal total em todo o meu tempo, não tenho vínculos empregatícios, então eu sou totalmente liberal. E atualmente estou como venerável mestre, seria um presidente da loja maçônica Fraternidade Paulista, a loja centenária. Um pouco de história, como o próprio Joseli colocou, me lembrou muito bem, meu avô foi prefeito de Barretos na década de 30. Tá? Minha tia, Julinha Barcelos, também muito conhecida aqui na cidade, muito querida, professora do Aemoré, diretora. A minha família tem uma história na educação em Barretos. Né? Maria Alves como professora de matemática, Julinha como coordenadora do Aemoré e a Cidinha, Maria Aparecida, uma irmã mais nova, como da delegacia de ensino durante alguns anos, até quando morreu. Às vezes, eu passando pela rua, as pessoas empolgam e às vezes tem uns que não têm coragem, porque acham que a gente está aqui, aquela coisa toda, mas tem aqueles que estão, sabe, emocionados com o programa, com as informações. Eu tenho certeza que eu estou falando para os dois. Quer dizer, próximo contato que a gente tiver na rua, pessoas vão se manifestar a favor, por conta da tua informação, da tua história, por conta da tua, porque são diferentes. São pessoas, sabe, origem e tem tradição, tem uma história atrás. Eu queria só ressaltar porque vai acontecer isso com vocês. Por exemplo, eu não sabia disso, olha, eu não sabia disso. Mas, primeiro bloco, apresentação, nosso telespectador já sabe com quem que nós estamos aqui na mesa, batendo papo. Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos já já. Começa dia 1º de abril a pesquisa Empresário do Ano da ACIB. Também preferência e popularidade das empresas. Participe, dê sugestões, procure a ACIB, passa lá, ligue, faça isso. A pesquisa está também no site. Pois bem, voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje nós estamos recebendo duas personalidades aqui, amigos da gente, está se fazendo mais um bate-papo do que um programa, mas abrindo esse espaço para informações preciosas, que é o que eles já passaram e que vão passar para todo o nosso telespectador, para a nossa sociedade empresarial. Mas voltando ao Joseli, você falou de instituições, Sindicato Rural, ABEA, CREA, Associação dos Engenheiros. Primeiro fala para o pessoal o nome completinho da ABEA e as suas representações. E fala um pouquinho dessa instituição, você como presidente, está nativa, tem participação, a classe está unida, porque para você é mais difícil, né? Tem a Associação dos Médicos, é só os mesmos, você tem engenheiro, arquiteto, agrônomo, e aí, explica um pouco isso, como que está essa instituição, principalmente essa última, mas por onde você já passou, dá uma pincelada para nós, como era a gestão, contribui, não contribui, tem participação? ABEA, Associação Barretense de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos. A ABEA, o ano passado, fez 40 anos e é uma instituição que foi fundada lá na faculdade, na FEB, depois de 10 anos na sala dos professores, reuniram alguns professores e fundaram a Associação dos Engenheiros. A ABEA, portanto, é egressa da FEB. Nós temos um vínculo muito grande lá com a FEB. Temos também um vínculo muito grande com o CREA. O CREA funciona no prédio da ABEA e ali tem as suas deliberações lá à disposição de toda a população. A ABEA, por uns tempos, ela andou bastante no ostracismo. Ninguém conhecia a ABEA, o que fazia, como que era. Nós temos lá um belo de um clube que fazemos locação
é onde que temos a nossa subsistência. Além de que nós temos 250 sócios, não muito atuantes. O associado da BEA, ele está um pouquinho afastado porque uma dificuldade que nós temos de congregar esses profissionais. Mas estão fazendo o possível para que eles voltem. Quando você fala em, sabe, esse congraçamento... E você vê uma coisa, Zé, acontece o seguinte, que em Barretos, você sabe que nós temos mais de 1.000 entre engenheiros, arquitetos e agrônomos, e nós temos lá uma representatividade de 250 pessoas só. 25%. 25%. José, Não, mas eu queria que você não ficasse triste com isso, não. Eu estava comentando, no Barretos nós temos hoje 4.000 CNPJ, tem muito mais, mas em atividade em torno de 4.000, 4.500. Sócios da associação comercial, nós temos 800. Isso é número, inclusive, na região, em outras cidades. O que achei bom você falar da BEA, esse congraçamento, precisa ter mais gente. A gente começa a criar políticas para isso, para a gente poder, sabe, do clube, viu? Depois eu quero que você me dê o telefone para as pessoas utilizarem o espaço lá para locação. Mas tem um trabalho também, a gente falou da Maria Luísa no começo, você é esposo da Maria Luísa da ABA. Isso. E eu estou vendo sempre você trabalhar com a ABA, ajudando, meio de longe, não tem encargo, mas como que está isso? Bom, tem um apoio bastante significativo da prefeitura. Com muito empenho foi conseguido um apoio da prefeitura. Tem-se uma chácara lá, onde se recebe cachorros e gatos, animais de pequeno porte. E a ABA andou sofrendo bastante, e ainda continua sofrendo, porque precisa de uma representatividade maior, não só no âmbito municipal, ela já é de utilidade pública municipal. Já foi conseguido uma utilidade pública estadual e está faltando o federal. Então, isso é que eu posso passar da ABA. Muito pouca coisa eu posso passar, porque a minha participação lá é muito restrita, bastante pequena. Mas você está sempre assistindo? Estou assistindo, as dificuldades que eles têm. E graças também a um povo muito generoso, que é o barretense, de adotar cães e gatos. É impressionante o número de pessoas que contribuem com a ABA. Quem pode falar mais disso aí é realmente a Maria Luísa. Agora nós vamos convidar a Maria Luísa para vir falar sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é barretense, veio de Guaíra, mas está aqui, já é barretense de coração e tal. Eu queria fazer uma pergunta, é até bom ficar aberta para os dois, porque depois eu vou dar uma apertada também no Maurício, com a mesma pergunta. Então, Barretos, a gente tem divulgado muito, Barretos está crescendo, desenvolveu, Barretos tem 5 expoentes, a carne, a festa do peão, Hospital de Câncer, sabe, o Friboi, são os 2 maiores figurinhas da América Latina, estão aqui. Exportando muita coisa, exportando mel, exportando carne, exportando... Dentro das suas instituições, os profissionais que lá, você como presidente, você como venerável da loja maçônica, sente isso? Barretos é a hora de Barretos, é a bola da vez de Barretos, ou não é tudo isso? Falta muita coisa? Como que você vê isso, Joseli? Eu vejo uma questão de tempo para ajustar. Nós temos potenciais muito grandes. Eu sou entusiasmado com Barretos. Vim para cá, a hora que a faculdade ficava lá, onde tinha um campo de aviação. Uma vez teve até um fato interessante, que teve um avião lá de Pirassununga que veio, o piloto começou a fazer umas acrobacias e acabou pousando lá na hora da nossa aula, rapaz. Então parou a aula, saiu todo mundo lá da faculdade, e lá era um campo de aviação, e em volta não tinha nada também. Então eu vejo Barretos nesses 40 e tantos anos que eu estou por aqui, com um grande entusiasmo. A cidade está crescendo vertiginosamente. Muito bom. Tá. Maurício, venerável, de uma loja, uma grande representatividade, médico. Eu queria que ficou aberta a pergunta para você sobre a cidade, sobre o contexto de desenvolvimento, posição da cidade hoje. Mas como médico, eu queria fazer uma pergunta e, logicamente, o telespectador, principalmente as telespectadoras, querem saber. Cirurgia plástica,
é reparativa que fala, corretiva, estética. Como que está isso hoje dentro do cenário? Vamos falar de Barretos ou do Estado, eu não sei como funciona isso. A estética eu sei que o pessoal te procura, aquelas coisas, mas como que serão aquelas corretivas, essas que a pessoa tem que fazer? Tem verba para isso? O governo tem apoiado, não tem? A secretaria, como que funciona isso para as pessoas? Só para mim poder entender e também o nosso telespectador. Isso não é... Não é simples assim. Não é tão simples, porque exatamente envolve essa questão verba e interesse governamental para que você possa fazer. Quando a gente fala em cirurgia reparadora, quase 90% a gente está falando sistema SUS. E aí o que acontece? Como não só na cirurgia plástica, mas em todas as outras especialidades médicas, começa a acontecer uma debandada do profissional do SUS, por conta dos baixos custos, dos baixos ganhos que se tem, ou não se tem nem esse ganho. E a própria, às vezes, instituição acaba sofrendo. Vamos dar o exemplo do que nós temos hoje na Santa Casa. A conta não se fecha, porque o SUS não se paga. Esse é um aspecto. Outro aspecto que é muito interessante, está centralizado em poucos centros no Brasil que possam fazer as grandes reparações. As pequenas reparações, no caso específico de cirurgia plástica, o bom profissional está habilitado a fazer em sua clínica, levando o seu paciente para o hospital, para o centro cirúrgico e absorvendo o seu lado social. Ou seja, é uma atitude pessoal do profissional, não uma atitude de estímulo governamental. Então, vamos falar assim, hoje aqui em Barretos, o que nós temos de exemplo para falar em reparadora? Muito pouquinho dentro da Santa Casa, por conta dessa questão que não se paga, e muito grande dentro da Fundação, porque lá, 100% SUS. E existe o cirurgião plástico contratado que faz toda a reparação pós-ressecção tumoral. Vamos sair de Barretos, dar um exemplo nacional. O sistema Sara Kubitschek, em que, além do neurocirurgião, da fisioterapia, existe o cirurgião plástico também absorvido dentro da instituição para as reparações da tetraplegia, da paraplegia e das problemas de locomoção, junto com a ortopedia. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é assim chamada hoje, e já foi chamada anteriormente, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Estética e Reconstrutiva. Aboliu-se estética e reconstrutiva porque cirurgia plástica é uma só. A formação é uma só. Nós fazemos 5 anos de treinamento, basicamente 4 em reparação, 1 em estética. Então, a princípio, nós somos todos reparadores cirurgiões plásticos. Lógico que aí a demanda de mercado leva o cirurgião plástico para a estética. E hoje está o inverso, não está? Quando você faz 5 anos, 4 por 1. Está dando aí? Como assim? Não, quando você falou que faz 4, tudo para Reparador. E 1 para estética. Hoje está ao contrário. A formação não mudou. Tá, não, mas no mercado, no dia a dia. No mercado, é totalmente ao contrário. O cirurgião plástico é estético. Ele está trabalhando com a cirurgia plástica estética, sim. Tá? Mas o que acontece? Porque falta o estímulo, seja municipal, estadual ou federal, para que possa desenvolver. Eu estava até esquecendo, né? Com a abertura do AMI, existem 2 cirurgiões plásticos lá. Lá, basicamente, a estética não entra. É uma reparação. E vamos entender que algumas cirurgias que se pode pensar estéticas não são estéticas. Um exemplo, a mulher que tem um peito enorme, não um peito grande, um peito enorme, descompassado, anormal, é uma reparadora, não é uma estética. São exceções? São exceções, mas estão aí para que a ação é da cirurgia reparadora. Eu vou te fazer... Pode falar. O Maurício citou o problema do SUS. Eu vivi um bom período na Santa Casa. E nós tivemos lá um índice de liquidez de 3,7. O que era isso? Para cada R$1 de dívida, nós tínhamos 3,7 para pagar. Quando foi construída aquela nova ala do hospital?
Então, houve uma mudança muito grande nos pagamentos do SUS. E se conseguiu também, lá naquela época, o AIH. Então, você já passou pela Santa Casa, você sabe muito bem o que é isso. Então, aquilo lá restringiu demais os ganhos, o que a gente podia receber do governo federal. Então, nós entramos num declínio ali. Ali foi o ponto de convergência, que é onde nós afundamos na Santa Casa, foi a partir dali. Eu vou aproveitar então, essa... Você já está aproveitando a dica? Eu ia aproveitar. Eu sabia. Na verdade, quando você fala em Santa Casa e do SUS, o SUS é uma catástrofe, porque nós que passamos lá, mas quando você se fala, por exemplo, em atendimento, o problema é a filantropia. Você chega no hospital e pesa demais o assistencialismo, nós aquela coisa toda. Então, o SUS não entende isso, ele não vê o povo sofrendo, ele não vê o povo judiado, as dificuldades que tem, e ficam os hospitais como a Santa Casa atendendo Barretos, a região. Chegam pessoas, são gente sofrendo, e de repente você tem que atender. Tem que atender, às vezes até com má qualidade. Porque não tem a condição, exatamente. Não tem equipamento, não tem o pessoal. Você sobrecarrega o profissional, você sobrecarrega o funcionário. Um dos motivos que eu acabei abandonando totalmente a reparadora foi exatamente esse, porque eu sofria com a minha pessoa ter que atender e não ter a condição de atender. Porque não basta eu ter um conhecimento cirúrgico se não tiver toda uma equipe bem preparada para fazer um pré-operatório, um pós-operatório adequado. Você perde uma cirurgia inteira por conta disso. E você não é colombiano. E não é colombiano. Cubano. Cubano. Desculpa. Olha, o papo está muito legal, mas no próximo assunto, eu queria que você desse... Nós vamos abrir para você bater, porque você faça um pouco do contexto Barretos. Sabe, com um olhar meio clínico, um olhar meio por cima. De um que você está vendo. Vai ter uma cidade sólida, é uma grande cidade, é uma cidade grande, precisa de investimento. Essa deficiência que nós temos na reparadora, que você acabou de falar, mas mesmo na saúde, de modo geral. Joseli, dentro das instituições, o que precisa? Sabe assim, não existe uma receita, não existe uma forma, mas a sugestão sua, a sugestão tua, que as sugestões que surgirem aqui, pode orientar. Eu não sei se vocês estão acompanhando a Associação Comercial, o Sindicato, a gente está com um projeto de conscientização da população. Voto certo, voto nosso. A gente está fazendo um trabalho, tentando mostrar para a população, é o dia, é o mês, é o ano, sabe? Nós temos que escolher pessoas que vão estar lá, tentando ajudar a Barretos, tentando ajudar a nossa região, tentando ajudar, mas nós temos que saber escolher. O voto nosso tem que ser certo, o voto nosso tem que ser nosso, sabe? Existe um trabalho muito grande para a gente trabalhar com candidatos de Barretos, por Barretos, porque quando você fala em Assembleia Legislativa de São Paulo, você fala em Congresso Nacional, existe espaço lá, existe verbas que os deputados têm condições de fazer emendas, criar leis, portarias e direcionar isso. Existe dentro do Congresso, dentro da Assembleia Legislativa, assuntos que as pessoas discutem. Tem projetos, tem dinheiro, sabe, tem tudo para cada setor. Nós precisamos ter um representante de São Paulo, um no Brasil. No próximo a gente vai falar sobre isso e eu queria que você desse uma analisada no contexto cidade, sabe, com esse olhar meio clínico. Perfeito. Esse é o programa CIB na TV e nós voltamos já já. O comércio de Barretos está fazendo a promoção da Páscoa. São 200 lojas participando. Serão sorteados 50 ovos de Páscoa de 750 gramas. Quero chocolate. Promoção de Páscoa no comércio de Barretos até 13 de abril. Retire seu cupom. Ele é grátis e o sorteio será 16 de abril.
Feliz Páscoa! Realização: a CIB e Sim Comércio. Apoio: Refrigerantes Poti, Sorvetes Legalzinho e Os Independentes. Voltamos então com o programa A CIB na TV. Hoje recebendo duas pessoas aqui, pessoas bonitas, sorridentes e que estão contribuindo mesmo com o projeto do programa, que é o desenvolvimento da cidade, são informações sobre a cidade. O Joseli está aqui, presidente da ABEA, Associação dos Engenheiros, e eu queria que você falasse um pouco mais dessa associação, esse projeto da associação comercial, de outras instituições, e tem aí seu espaço depois para suas considerações finais. Muito obrigado. Zé, acontece o seguinte, que lá na ABEA, nós nos propusemos ajudar o prefeito naquilo que fosse possível. Quando da campanha dele, um dos pedidos nossos foi que ele colocasse um técnico no lugar correto, onde necessitasse um técnico. E, de fato, ele nos atendeu com duas secretarias. Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Obras. Dois excelentes engenheiros, competentes e honestos e que estão trabalhando diuturnamente e indo muito bem. Mas eu tenho um senão. Eu estou muito preocupado com a expansão da cidade, dos loteamentos da cidade. E se você observar, aquela região lá ao norte da cidade, toda a água que cai ali de chuva vem carrear para a região dos lagos. No aeroporto, idem. Naquela região lá do Pontilhão, idem. Então, a bacia de contribuição da cidade é muito grande. E aí que vem aquela sua preocupação de trazer um deputado estadual e federal da nossa região. Eu vi um exemplo lá em Presidente Prudente, onde tem 17 cidades circunvizinhas ali, e que montaram, como exemplo que foi falado de Franca, lá também tem os seus deputados, e eles não são poucos. Naquela região é bem servido. E eu acho que nós temos que abordar essa campanha mesmo, do nosso deputado estadual, deputado federal. A CIB está de parabéns com essa ideia. Gostei muito dessa ideia. Você sabe por quê, José? Porque, na verdade, o pessoal fala em exportar Barretos. Olha, Barretos todo mundo conhece, o Brasil inteiro conhece. Mas será que dentro dos corredores do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, não tem necessidade de ser conhecido, ter alguém, opa, vocês estão falando alguma coisa, mas eu sou de lá. Exato. Mas depois nós voltamos a falar. Maurício, no último bloco nós deixamos em aberto o olhar clínico teu no contexto Barretos. Você pode falar na área de economia, saúde, educação, mas no contexto geral, como que você vê, você como venerável, presidente de uma loja maçônica, como que esse grupo de pessoas que estão aí nessas instituições, e você, sabe, vê Barretos? Estagnado, tá bom assim, tem que melhorar, como que está isso na tua concepção e na instituição que você representa? Deixa eu dar uma dividida então, vamos né? lá. Vamos falar do clínico, com o olhar clínico, e depois como presidente de uma loja maçônica, acho que fica mais tranquilo, né? Tá, vamos. Então, como cidadão, médico, cidadão e barretense, eu vejo que Barretos, lógico, ele é um município, está dentro do estado de São Paulo, faz parte do Brasil, e aí ele acompanha tudo que nacionalmente vem acontecendo. Ou seja, os municípios vêm sofrendo com a falta de investimento, vêm sofrendo com a falta de interesse do governo federal em muitos aspectos, e com as próprias distorções de demanda que esse governo federal vem fazendo também. Com dinheiro dado a algumas coisas que a gente vê que não tem sentido, e esse dinheiro se perde. Vamos dar um exemplo? Ferrovia Norte e Sul. Há quantos anos? Nada se saiu dali e quanto já consumiu? É um exemplo. Agora, o que acontece? Barretos passivamente é impulsionada para frente, não ativamente. Muito bem colocado, gostei dessa colocação. É bem passiva, porque não tem jeito dela ficar.
Barretos representa uma região, se não me engano, posso estar enganado, 400, 500 mil habitantes? 400, é dessa faixa. Nessa faixa, tá? Não é uma região tão grande, mas é representativa, onde o comércio absorve essa região, a saúde absorve, outros tipos de serviços prestados, toda Barretos, o município tem que absorver, apesar de não receber. Exatamente. Apesar de não receber. Já foi dito em outras mesas aqui, que o sul de Minas, Barretos acaba absorvendo. Região de Frutal, Planura, essa região. É verdade. Certo? E isso é custo. E não gera. Nesse contexto, o que acontece? O gestor municipal acaba correndo e apagando incêndio. Ele não consegue fazer um planejamento a longo prazo. Vamos dar, assim, uma colocação. Por exemplo, trabalho de infraestrutura. Para que lado a cidade vai crescer? Que é exatamente e o que vai crescer? O Joselino acabou de fazer até agora. Exato. E o que vai crescer? O que nós vamos colocar naquele lado da cidade? Residência, área industrial, área comercial. E esse outro lado? O que vai ser? Um projeto mais bem elaborado e seguido. Tem que ser seguido. Todo mundo sabe, isso é brinquedo de computador, jogo de computador. Você faz a rua, o esgoto e a cidade cresce para aquele sentido. E não o contrário. As casas vêm, depois você sai correndo atrás para fazer saneamento básico e outras coisas. Então hoje Barretos está crescendo por impulso de não ter como fazer diferente, senão ela é implodida. Essa é a visão do Maurício, cidadão, médico, aqui. Como representante da loja Fraternidade Paulista, e eu só posso falar por ela, posso tentar me atrever a falar pela maçonaria, mas seria um atrevimento, eu não tenho essa autorização, mas a gente em conversas, a gente sabe muito bem que o pensamento é comum. A representatividade de Barretos é muito fraca atualmente e vem perdendo a cada tempo. Um ponto muito importante que você colocou é o amadurecimento que a CIB teve em propor, isso é um amadurecimento, porque é suprapartidário. E nós estamos vivendo um tempo no Brasil de que o partido está muito forte. E o interesse partidário acima do interesse coletivo e do que é necessário. E isso está sendo ruim para o país. E isso reflete no município de Barretos. Então, a hora que você faz uma proposta desse tipo, você coloca os interesses do município acima do partido. E a CIB é uma instituição muito forte nesse sentido. E isso é muito representativo. Então, como representante de uma loja, eu só tenho que fazer elogios e sim, tenho que seguir. Porque esse não só é o pensamento dos membros da loja Fraternidade Paulista, como é um pensamento maçônico. É um pensamento de justiça, de crescimento moral, de progresso. Progresso no rumo certo. Então, como membro e como participante da maçonaria barretense, eu tenho que estar dentro. E tenho que levar a minha loja também a se interessar mais por isso daí. Porque essas são as nossas discussões. Nós levamos essa discussão diariamente em nossas sessões, tudo para que tenha esse interesse e o caminho seguir. Porque hoje, vamos deixar um pouquinho a maçonaria de lado. Estou me prolongando um pouquinho, mas... Fique à vontade. Um pouco estendendo um pouquinho mais. Todo mundo, você senta numa roda qualquer. Uma roda familiar, uma roda de amigos, uma roda de empresários, uma roda de colegas, seja qual for. Pensamos e discutimos todos os problemas. E não temos as soluções. A solução passa por pessoas idôneas, altamente interessadas pelo bem comum, que nós estamos sentindo muita falta. Hoje o político está preocupado em se reeleger e as ações dele são totalmente voltadas para essa reeleição, sendo que eu vejo, se ele fizer bem coletivo, ele está se reelegendo, não a uma turma. Então, parabéns
à CIB, parabéns ao antigo presidente, ao ex-presidente André, ao atual presidente Roberto Arutin, parabéns Firmino por essa empreitada e com certeza eu posso falar que sim, a Fraternidade Paulista está junto e sim, vamos tentar fazer com que toda a maçonaria esteja junto. Assim como os engenheiros, arquitetos. Você tem aí 2 minutinhos para suas considerações finais, Joseli. Bom, um agradecimento por participar desse programa, que de uma repercussão muito grande e de boas ideias. Cumprimentá-lo e cumprimentar, como disse o Maurício, cumprimentar todos os seus antecessores do Roberto Arutin, o André e outros. E você, principalmente. Um Obrigado, bom trabalho para você. Você tem 1 minutinho para suas considerações finais, doutor Maurício. Firmino, eu queria, assim, primeiro agradecer novamente o convite, a oportunidade da gente estar aqui, que às vezes a gente tem a conversa só entre amigos, e esse espaço de telecomunicação com a televisão que a CIB está fazendo é muito importante. Abre o canal, é informação, leva essa informação para a população barretense, tá? É uma pena que a nossa TV tenha uma abrangência tão curta. Isso é uma outra coisa que deveria ser pensada, estender esse sinal é muito importante, porque aumenta a importância de Barretos, como aquele contexto que eu falei da população de 400, 500 mil pessoas. Obrigado, Firmino, muito novamente obrigado. Obrigado a vocês, obrigado Joseli, obrigado pelo tempo, pela disponibilização, pela abertura na agenda de vocês, mas isso faz parte do nosso projeto, é a contribuição de cada um, e se cada um der um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua, do teu conhecimento, da sua responsabilidade, da sua credibilidade, com certeza no final quem ganha é o município e depois as pessoas, é o ser humano que vive, e vocês estão contribuindo muito com isso. Obrigado mesmo pela presença dos dois. Este foi o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.